Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. No programa de hoje, você vai ver que a Câmara criou uma comissão externa para acompanhar a contaminação das praias do Nordeste. Os deputados também querem abrir uma CPI para investigar o caso. Voluntários, militares e servidores já recolheram das praias nordestinas o equivalente a uma piscina olímpica de óleo cru. Representantes do governo disseram aos deputados que quase 2 meses depois, a origem das manchas de petróleo ainda não foi identificada. O plenário aprovou o acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre lançamentos espaciais na base de Alcântara, no Maranhão. O texto seguiu para o Senado. Aprovado o relatório final da CPI do BNDES e o Ministério Público vai avaliar o indiciamento de mais de 50 pessoas solicitado pelo relator. A Previdência dos Militares foi aprovada na comissão especial. O texto base prevê transição mais leve para a aposentadoria de PMs e bombeiros. E uma reportagem especial mostra um projeto aprovado pelos deputados que prevê a remuneração a proprietários rurais que invistam na proteção ambiental. Na semana que passou, o plenário da Câmara aprovou o acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre o uso da base espacial de Alcântara, no Maranhão. A proposta seguiu para o Senado. Na sessão do Congresso, foram aprovados créditos que chegam a 40 bilhões de reais para Petrobras, estados e municípios. Veja como foi o plenário com o repórter Santiago Delap. Já estava combinado que o acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre a base espacial de Alcântara, no Maranhão, seria o primeiro ponto da pauta de terça-feira a ser analisado pelos deputados no plenário. Só não se imaginou que fosse acabar sendo o único, pois, munido de um arsenal de instrumentos regimentais, o PSOL obstruiu a sessão o quanto pôde, estendendo o debate por longas horas. Esse projeto atenta contra a segurança nacional. Esse projeto prejudica milhares de populações quilombolas no Maranhão que não foram ouvidas, então se torna inconstitucional essa proposta. Senhora Presidente, o Maranhão está ansioso por essa aprovação desse acordo de salvaguardas. Esse assunto já foi debatido, já está cansado, inclusive com relação aos quilombolas, que tiveram diversas audiências públicas. O deputado maranhense Bira do Pindaré, presidente da Frente Parlamentar Quilombola, fez coro à reclamação do PSOL e acabou rachando a bancada do Estado. O governo está querendo e planejando expulsar centenas de famílias do seu território, que é garantido e assegurado pela Constituição Federal. Diversos parlamentares destacaram o apoio do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, ao acordo entre os dois países. Está em risco aqui, em julgamento, a própria biografia de Flávio Dino. Será ele um entreguista, o comunista Flávio Dino? Não, negativo. Eu queria que qualquer deputado ou deputada que está usando esse argumento, que me aponte em qual cláusula desse acordo que faz com que o Brasil perca a soberania. Se houver um acidente na área específica da base de lançamento, nós não podemos ir lá só com a autorização dos Estados Unidos. E nós estamos aonde, pelo amor de Deus? Estamos no solo brasileiro. Por fim, o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, com cláusulas que protegem a tecnologia norte-americana e estabelecem normas para a circulação de brasileiros na base espacial maranhense, foi validado pelo voto favorável de 329 deputados e agora segue para análise do Senado. Essa era uma aprovação, de certa forma, já esperada, muito mais do que o discurso feito ali da tribuna pelo deputado Eduardo Bolsonaro, recém-eleito líder do PSL na casa, em que ele anunciou a desistência da indicação à Embaixada Brasileira em Washington. Este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil
para defender os princípios conservadores. Na quarta-feira, o plenário da Câmara deu lugar a uma sessão do Congresso Nacional que aprovou nada menos que 16 projetos relacionados à liberação de créditos orçamentários, 13 deles referendados em bloco após acordo entre os parlamentares. O primeiro a ser aprovado foi o PLN, que destina 40 bilhões e meio de reais para a Petrobras e para os entes federativos, pelo acordo que viabilizou o mega leilão de áreas do pré-sal, marcado para o próximo dia 6 de novembro. Diversos órgãos dos poderes executivo e judiciário em todo o Brasil também serão beneficiados com a liberação de créditos. O deputado Kim Kataguiri foi a voz solitária que protestou contra a destinação de recursos para a Justiça Federal, Eleitoral e Trabalhista. Enquanto o parlamento economiza na infraestrutura para cumprir a regra de ouro e o teto de gastos, o judiciário constrói sede nova. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai construir 2 torres de 24 andares, ao custo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Entre os 16 PLNs aprovados que agora seguem para sanção, um deles estende até o dia 14 de novembro o prazo para o Poder Executivo encaminhar ao Congresso projetos de liberação de créditos, como os que foram aprovados pelos parlamentares na quarta-feira. E na quinta, os deputados fecharam a semana aprovando a criação da Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos. A proposta, que agora segue para o Senado, busca reaproveitar computadores da administração pública para assegurar o pleno acesso da população à informática. Um projeto aprovado pela Câmara regulamenta o pagamento por serviços ambientais, o PSA. Consiste em remunerar proprietários que ajudem a manter ou a produzir os serviços ambientais, como, por exemplo, proteção de nascentes e florestas, e que resultem no aumento da produção de água limpa para as comunidades. O repórter Cídio Queiroz mostra como é a proposta. Vi e ajudei a plantar essa mata que hoje está, né? Como todos aqui, somos da agricultura familiar e hoje somos produtores de água. Quando começou o Distrito Federal, as políticas, né, para a produção era que toda a área fosse desmatada. Hoje nós estamos reflorestando porque a água acabou. Nós aderimos ao projeto há 6 anos, né? Então foi através da Emater, juntamente com a DASA, que faz o monitoramento do rio Pipiripau, e nós achamos viável tirar uma parte, né, da nossa pequena propriedade para fazer essa compensação e com isso trazer mais água para a região, né? Pequenos proprietários na bacia do rio Pipiripau, na zona rural de Brasília, recebem dinheiro e assistência técnica para a recuperação e preservação de nascentes e florestas nativas em suas propriedades. Com o patrocínio da Agência Nacional de Águas, Emater, Governo do Distrito Federal e ONGs ambientalistas, a iniciativa faz parte do projeto Produtor de Água. O programa Produtor de Água é um exemplo de pagamento por serviços ambientais, objeto de uma proposta recentemente aprovada aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, as questões ambientais são tratadas quase que exclusivamente por mecanismos de comando e controle, ou seja, o governo cria uma regra e fiscaliza o seu cumprimento. Com essa proposta, o Estado passa a ter também instrumentos para incentivar a proteção ambiental. Deve sancionar quem compromete o meio ambiente, deve punir quem não cuida bem dos recursos naturais. Mas nós precisamos de legislação que estimule, que exatamente busquem criar condições para que as boas práticas prevaleçam e se fortaleçam. E o pagamento por serviços ambientais é uma boa proposta. Para que a gente possa ter uma legislação que incentive a manutenção de floresta em pé. Hoje a gente não tem essa estratégia e por isso acaba valendo a pena derrubar a floresta, né? As florestas brasileiras, elas garantem a umidade do ar, a chuva nas regiões agrícolas, a conservação do solo, a polinização da agricultura. Então, uma série de serviços que a nossa biodiversidade presta e que precisam ser remunerados. São modalidades de pagamento por serviços ambientais: o pagamento direto ao proprietário, em dinheiro ou equipamentos e serviços, a prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas,
a compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, o comodato, que é um empréstimo a título gratuito de um imóvel, e a cota de reserva ambiental, títulos que equivalem a áreas com cobertura natural que excedem a reserva legal de uma propriedade e que podem ser usadas para compensar o déficit de reserva legal de outra. Outras modalidades de pagamento por serviços ambientais poderão ser estabelecidas por atos normativos. As comunidades que estão nos locais onde a gente mais tem interesse de preservar são aquelas que menos têm infraestrutura, aquelas que menos têm riqueza. Então, qual é o intuito principal deles? É realmente derrubar a floresta, é poluir os rios, porque esse é o tipo de desenvolvimento que eles conhecem. Quando você traz um viés econômico de incentivo, eles vão procurar formas mais sustentáveis de incentivo. A proposta exclui pagamentos por áreas de proteção permanente, APP, e de reserva legal, cujas proteções já são obrigações legais. Mas ao incentivar o desenvolvimento sustentável na produção de alimentos, a lei ajuda a promover as exportações do agronegócio. Mostrar ao mercado internacional que nós estamos bem intencionados, que aonde tem produção não tem degradação ambiental, aonde tem produção se faz a preservação. Em alguns casos que lá atrás teve a degradação, está se fazendo a recuperação, que nós temos a legislação mais exigente do mundo e que nós criamos essa legislação com o aval do setor produtivo. A regulamentação do pagamento por serviços ambientais levou 12 anos em discussão. Sua aprovação na Câmara só foi possível graças a um amplo acordo entre o setor produtivo e os ambientalistas. Não tem como você avançar com uma política, principalmente uma política de respeito a setores tão diversos, se não houver essa capacidade de sentar na mesa e dialogar. Eu tive a oportunidade de ser o relator na Comissão de Meio Ambiente, conversar, por exemplo, mesmo sendo um deputado de oposição, conversar com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Meio Ambiente, conversar com as populações extrativistas, com os quilombolas e buscar um meio termo. É apenas uma de várias outras matérias que nós queremos votar e que demonstram claramente que pode haver um entendimento, uma boa parceria entre a agricultura, que busca ser sustentável, entre aqueles que cuidam do meio ambiente, mas tem uma visão que sabe que isso deve ser harmonizado com a produção, aqueles que querem preservar e produzir. E a Câmara dos Deputados vai acompanhar de perto o vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste. O plenário aprovou a criação de uma comissão externa para avaliar a situação. Desde setembro, a contaminação já atingiu 78 municípios de 9 estados. Ainda não se sabe a causa do acidente. Além dessa comissão, na semana que passou, a Câmara recebeu um pedido formal com cerca de 250 assinaturas de deputados que propõe a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o vazamento. Tragédia ambiental no Nordeste é debatida na Comissão de Minas e Energia. CPI do BNDES aprova relatório final e pede indiciamento de mais de 50 pessoas. Veja o que foi destaque nas comissões na semana que passou. Para ambientalistas, um desastre sem precedentes. As manchas de óleo começaram a surgir no dia 30 de agosto na Paraíba e se alastraram por uma área de 2.250 quilômetros da costa nordestina. Segundo a Marinha, foram retiradas das praias quase 1.000 toneladas de óleo, quantidade que daria para encher uma piscina olímpica oficial. O trabalho de remoção do óleo vem sendo feito principalmente por voluntários, com reforço de militares, agentes do IBAMA, Petrobras e Instituto Chico Mendes. Governo, ambientalistas e deputados se reuniram na Comissão de Minas e Energia para avaliar o trabalho de recuperação dos estragos provocados pelo vazamento. A Marinha investiga 3 possibilidades para a origem do óleo. A Marinha não descarta qualquer possibilidade, mas é a operação de transferência de óleo no mar de um navio para o outro, que se chama de ship-to-ship, naufrágio de um navio, que nós não temos registro, um derramamento acidental. O governo está fazendo a parte dele. E eu não vi até agora essas ONGs e essas entidades internacionais que se preocupam tanto com a Amazônia, está preocupado em ajudar a resolver a situação, em achar os culpados.
Nesse momento nós não podemos ter picuinhas políticas, porque um Estado é um governo que é de um partido diferente, aí nós não podemos trabalhar juntos. Isso é um absurdo, não é isso que o povo brasileiro espera, nem por parte de uma posição política, nem de outra. A CPI do BNDES concluiu a votação do relatório final, que sugere pedidos de indiciamento de mais de 50 pessoas por supostas irregularidades em financiamentos feitos pelo banco a empresas brasileiras, entre os anos de 2003 e 2015. O relatório do deputado Altineu Cortes incrimina ex-presidentes, diretores e técnicos do BNDES, além de ex-ministros do governo do Partido dos Trabalhadores, que participaram do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, colegiado que fixa regras para o financiamento de exportações. Também constam no relatório os grupos empresariais Odebrecht e seus responsáveis, Emílio e Marcelo Odebrecht, e JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS. No caso da Odebrecht, por exemplo, a empresa já está em recuperação judicial, é mais difícil. Mas do grupo JBS não. O grupo JBS está aí faturando bilhões de reais à custa de falcatruas que foram cometidas lá atrás e que nós apontamos claramente nessa CPI. Em busca de acordo para a votação do parecer, o relator da CPI retirou os nomes dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Nós pedimos também o indiciamento da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula. Isso não foi possível, não foi aprovado. Mas nós levaremos ao Ministério Público a resultante de todo o trabalho que nós realizamos. E o Ministério Público terá todas as provas possíveis para poder dar sequência nesse trabalho que nós realizamos. Nós mostramos e demonstramos em 6 meses que eles não conseguem trazer um papel de R$10 de roubo, de corrupção, de algum servidor, de algum funcionário do BNDES. O relatório foi aprovado por 19 votos a favor e 10 contra. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizou um seminário internacional no Auditório Nereu Ramos sobre os sistemas de cuidados para pessoas idosas. Entre os objetivos, um debate sobre as perspectivas e desafios na criação e implementação de um sistema de cuidados para a pessoa idosa no Brasil. Tratar a pessoa idosa como uma pessoa que não teria mais função na sociedade, mais utilidade para a produção, o que se encontra absolutamente desatualizada, inclusive com o crescimento da população. Nas próximas décadas, o Brasil vai reduzir 24% dos jovens de 0 a 14 anos. Nesse mesmo tempo, o número de idosos deverá aumentar 290%. Ou seja, escolas não serão tão demandadas e precisaremos de muito mais cuidado, não tanto para as crianças, mas para os idosos. Isso implica reestruturar o setor público, implica reestruturar a oferta de emprego e também implica reestruturar a própria cultura nossa em relação aos idosos. E depois de 8 meses de tramitação, a reforma da Previdência foi concluída no Congresso com aprovação em segundo turno no Senado na última quarta-feira. O texto aprovado será agora promulgado pelo Congresso, o que só deve ocorrer após a volta do presidente Jair Bolsonaro, que está em viagem oficial à Ásia. Entre as novas regras, a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, 62 anos para mulheres, 65 anos para homens, e também mudanças no tempo de contribuição. As alterações entram em vigor quando a proposta for promulgada, obedecidas as regras de transição previstas no texto. E o presidente da Câmara defendeu a realização de uma reforma administrativa abrangente, como foi a reforma da Previdência. Rodrigo Maia disse em Dublin, na Irlanda, onde esteve em missão oficial, que ele e a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vão formar na próxima semana um grupo de trabalho para avaliar pontos da reforma administrativa com possibilidade de questionamento dos tribunais. Aprovado na Comissão Especial o relatório do projeto que trata da aposentadoria dos militares. Veja outros destaques da semana nas comissões da Câmara. Aprovado o parecer do relator deputado Vinícius Carvalho, ressalvado os destaques. Com o anúncio do resultado da votação pelo deputado José Priante, nesta quarta-feira,
foi aprovado o texto principal do projeto de lei da chamada Proteção Social, a Previdência dos Militares. Ficou para a próxima terça-feira a votação dos destaques, pedidos de mudança em partes do projeto que serão analisados de forma separada. É que o projeto enviado pelo governo muda também a remuneração dos militares das Forças Armadas. E esse é o ponto mais polêmico, por causa dos reajustes previstos para os oficiais no topo da carreira, bem superiores aos dos soldados e suboficiais. É justo que dos 86 bilhões, 67 bilhões sejam para os oficiais e 82% das Forças Armadas fiquem abandonados e abandonadas. A maioria dos destaques tenta estender um dos benefícios previstos para os oficiais, a gratificação de representação, para todos os militares das Forças Armadas. Os outros partidos de oposição apoiam essa alteração, mas não querem levar o projeto para votação no plenário da Câmara. A regra prevista é que a proposta, depois de aprovada na comissão especial, seguirá direto para o Senado. O PT, que tem 55 deputados, 3 a mais do que é necessário para pedir a votação no plenário, fez um acordo para desistir do recurso. Conseguimos também, então, que os 10% de gratificação dos generais fosse redistribuído numa política de valorização dos praças, em especial dos sargentos, que estiverem ocupando algum espaço de representação. Eu não podia aceitar que as mulheres que já tinham conquistado lá atrás uma aposentadoria de 25 anos fosse nivelada para os 30 anos. Se nós conseguimos chegar aqui, se não a totalidade ou unanimidade dos pleitos, mas a sua maioria absoluta, nós conseguimos contemporizar dentro desse projeto, sem abrir mão da questão do impacto orçamentário para a União e nem trazer déficit para os estados. O grupo de trabalho que analisa o pacote de medidas de combate à corrupção e ao crime organizado se reuniu para dar continuidade à votação do relatório do deputado Capitão Augusto. No encontro, os deputados aprovaram o aumento da pena para crimes de injúria, calúnia e difamação cometidos ou divulgados pelas redes sociais. Com a finalização desse item, a votação do relatório está praticamente concluída. No balanço geral, nós conseguimos aprovar aproximadamente 75% a 80% do pacote original. Dos 20% restante ou 25% restante, a gente consegue, de certa forma, recuperar ou no plenário, junto com o relator do plenário, assim que o pacote for para lá, ou até mesmo na tramitação ordinária na casa, pela Comissão de Segurança, pela CCJ, que já estão tramitando vários projetos que nós perdemos aqui no grupo de trabalho. As reuniões do grupo de trabalho devem se encerrar já na próxima semana. Depois, as propostas serão enviadas para análise do plenário da Câmara. Membros do grupo ainda negociam incluir no parecer regras para o funcionamento das delações premiadas. A delação é um instrumento válido, eu particularmente acho que é importante, mas precisa ser regulamentado. Em que condições, como uma delação pode valer, quando ela pode ser homologada. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para debater a situação dos principais aeroportos do Brasil, assim como a distribuição das autorizações dadas às empresas aéreas para pousos e decolagens em aeroportos coordenados, os chamados slots. Para nós, hoje, o principal é sempre defender que as regras brasileiras sejam alinhadas às regras internacionais. Outro aspecto da situação dos aeroportos está na competição entre as empresas aéreas. A concorrência é o motor que faz com que as empresas venham a produzir produtos e prestar serviços de maior qualidade e a um preço melhor, investir mais na questão de inovação. Nosso querosene é muito caro, nossas taxas são muito caras. A intenção é cuidar dos passageiros, é abaixar os preços das passagens, é dar mais mobilidade a algumas regiões do Brasil que têm dificuldade nessas linhas aéreas que não tem voo quase. Mulheres que tiveram câncer e reconstruíram a mama fizeram um ato no gramado do Congresso Nacional na semana que passou, uma atividade no calendário do Outubro Rosa. Fiz o tratamento pelo Sistema Único de Saúde e aí iniciei um movimento em prol de aumento de cirurgias de reconstrução da mama pelo SUS.
tive sorte, eu não tive problema nenhum no meu tratamento, mas a gente sabe que ainda há muitas deficiências no sistema público de saúde, por isso a gente está aqui também para chamar a atenção da importância do investimento na saúde pública brasileira, para que a população tenha acesso ao diagnóstico rápido no SUS, acesso ao tratamento de qualidade e acesso também à reconstrução mamária. Esse ato já faz parte das nossas comemorações, vamos dizer assim, para incentivar a todas as mulheres e toda a população fazer a prevenção em especial do câncer de mama. Nós já estamos felizes porque nós temos uma lei recém-aprovada, que é dos 30 dias, que garante que esse diagnóstico ele tenha esse prazo. Se fosse há 20 anos atrás, é uma sentença de morte. Hoje, quando nós falamos que é câncer, nós sabemos que existe cura, mas essa cura tem que acontecer devido à prevenção antecipada. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Espero você no próximo programa. Tchau.